Muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Nóbrega. A partir desse momento, nós vamos dar início à nossa aula da mentoria de liderança. Hoje é dia 29 de maio e o tema da nossa aula de hoje é os inimigos do sucesso. Eu vou falar com vocês aqui sobre pelo menos sete inimigos, né, do nosso sucesso. Então, eu gostaria de, a partir de agora, né, falar para todos vocês aí, focarem, se você puder pegar papel e caneta, anotem, porque tem informações importantes que você vai adquirir nessa noite, nesse treinamento, talvez com as informações que você vai obter nesta aula, podem realmente fazer diferença aí na sua vida, ok? Então, vou pedir para todo mundo manter o microfone fechado a partir de agora, ficar com o áudio fechado. Na medida que eu for pedindo para a interação de cada um de vocês, aí sim vocês vão abrindo, vão falando e vão fechando. No final, a gente abre para perguntas, a gente abre para ter um nosso diálogo final, como já é de costume, quem faz parte aí da empresa, quem faz parte da nossa mentoria, já sabe como é que funciona, ok? Então, vamos lá. A partir de agora, então, a gente começa a aula de hoje, os inimigos do sucesso, ok? Para ter sucesso, em qualquer que seja a área de atuação, precisamos combater alguns inimigos, né? Sempre tem inimigos, em qualquer área que você for decidir atuar, sempre vão aparecer inimigos, ou seja, é uma guerra, né? Nós temos que nos preparar como quem se prepara para uma guerra. Você pode ter certeza absoluta disso. Quanto mais preparado você tiver, melhores são os seus resultados. Então, vamos lá. O inimigo número 1 para o seu sucesso é a falta de um objetivo definido. Diz um ditado que quem não sabe para onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Tem gente que age por osmose, né? Ele vai para onde? Ah, não sei, para onde a vida me levar, é igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Então, o primeiro inimigo para o seu sucesso é a falta de um objetivo definido. Gente, a gente bate muito forte isso. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo, né? Qual a sua meta a curto, médio e longo prazo, né? Nós temos que ter metas a curto, médio e longo prazo. O grande profissional, aquele que tem êxito, é aquele que acorda de manhã e já fala assim: a minha meta hoje é fazer, por exemplo, 5 cadastros, 10 cadastros, né? A minha meta hoje é conseguir ganhar R$ 100, R$ 200, R$ 500. Então, você vai trabalhar duro e não vai voltar enquanto você não alcançar o seu objetivo. Eu trabalhei numa empresa há uns 20 e poucos anos atrás, né, onde eu era vendedor e a gente tinha uma reunião logo pela manhã, 7 horas da manhã, todo mundo tinha que estar na empresa pronto para participar de uma reunião. E tinham 2 salas, né, para os vendedores. Uma sala com café da manhã, com festa, com bexiga, com premiação, né? Quem trabalhou em salão de venda sabe o que é essas bexigas com premiação, né? Com um ambiente festivo, um ambiente maravilhoso. E tinha uma outra sala do lado, onde os vendedores que não tinham vendido no dia anterior, eles tinham que entrar naquela sala, ficar lá sentados, né, esperando terminar a reunião do lado, para depois o gerente de vendas participava ali daquela segunda reunião. Então, a segunda sala era uma sala simples, sem nada, só com as cadeiras, né, e em silêncio, tinha que manter silêncio e ficar ali dentro aguardando. Ou seja, todo dia, você não podia, todo dia quando você saía para vender, você já pensava no dia de amanhã, em que sala você quer ficar? Na sala de quem vendeu, naquele dia, ou na sala dos zerados, né? Tinha até o nome, todo mundo falava que era a sala dos zerados. Gente, a sala dos zerados não é algo motivador.
não é algo agradável, né? Ainda mais que você tinha que ver a algazarra, o barulho, a festa, as palmas ali, né? Da sala do lado, que era a sala de quem vendeu. Então, quando a gente chegava na empresa, pela cara do sujeito, a gente sabia se ele tinha vendido ou não, porque ele entrava na sala respectiva, né? Então, trazendo para os dias de hoje, né? Aí eu fui trabalhar numa outra empresa, né? Nós fomos lá assumir um departamento de vendas e a gente chegava lá e via aquele clima de festa, mesmo quando o cara não vendia, né? Então, não é possível. O vendedor, por exemplo, ele sai para vender. Se ele não vende, tem alguma coisa errada, né? Então, se ele não vende, ele não pode festejar. Ele tem que festejar quando ele vende, quando ele consegue, quando ele alcança o objetivo, né? E foi uma escola para a minha vida isso. E então a primeira coisa que a gente tem que ter são metas a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo é o dia de hoje. Qual é a meta que você tem para o dia de hoje? Amanhã você vai começar um novo dia? Qual a meta que você tem para esse dia? Né? Se você não tiver uma meta a curtíssimo prazo, você coloca uma meta assim, uma meta mensal, o brasileiro, né, o ser humano, ele deixa tudo para a última hora, ele não faz nada o mês inteiro, quando chega na última hora ele acha que vai conseguir resolver, não consegue. Quer ver uma coisa? Dia 30 agora, vence o prazo para declaração de imposto de renda. Tem um monte de gente que não fez ainda. Deixa tudo para a última hora. Não se organiza. Então, é importantíssimo você ter um objetivo definido. E objetivo definido a curto, médio e longo prazo. Você tem objetivos diários para que você possa realmente mudar a sua vida financeira. Então, o primeiro inimigo que você tem que combater para você ter sucesso é a falta de objetivo definido. Anote aí, guarde isso, e realmente eu vejo na nossa empresa, nos nossos negócios que a gente faz, que o grande inimigo é a falta de objetivo. As pessoas não têm objetivo mais. As pessoas tanto faz como tanto fez. As pessoas, sabe, é uma coisa assim, uma insensibilidade consigo mesmo, é uma falta de compromisso com você mesmo, né? E a gente vê isso, infelizmente, as pessoas estão assim, né? E só reclama, é o vitimismo, aquela coisa toda, mas isso é um outro inimigo. Vamos lá. Inimigo número 2, pessoal, é o conformismo. É o inimigo número 2. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, esse inimigo aqui é algo que me deixa perplexo. O ser humano, ele se conforma com qualquer coisa. O ser humano, ele se adapta a viver nas piores situações possíveis. E ele acostuma com aquilo e aceita a situação que está vivendo. Eu conheço pessoas que vivem naquela mendigaria, naquela situação difícil ali por muito e muito tempo e não muda. Parece que tem alguma coisa, parece que tem uma venda nos olhos, parece que tem os ouvidos tampados, parece que não enxerga um palmo na frente do seu nariz, porque se conforma com aquilo que está vivendo. Quantas pessoas você conhece ali que vivem de salário mínimo, que vivem ali, sabe, daquela mesma coisinha, que vive de, pior ainda, vou falar aqui, vive de programas sociais, vive de Bolsa Família, vive de auxílios, né, que o governo oferece, e fica ali naquela fila para pegar uma cesta básica, vive ali naquela fila para buscar ali um benefício, alguma coisa. O ser humano, ele se adapta, e parece que ficar um dia, passar por isso, tudo bem. Agora, o cara se acostuma com aquilo e acha que está bom, e acha que é isso que Deus tem para ele, e não é. Deus tem o melhor para você, então você não pode se conformar, não se conforme com a situação que você está vivendo.
transformai-vos, deixa a renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você possa experimentar aí qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus te fez um vencedor. Deus te fez para você ter sucesso, para você ter o melhor, né? Não que você não vá passar por dificuldade, mas você não pode se conformar com a situação. Você tem que se levantar, tem que se revoltar com essa situação, né? Se você não se revoltar com a situação ruim, você vai aceitar isso. Até quando você vai ficar aceitando? Vai baixar a cabeça? Até quando você vai permanecer do mesmo jeito? Então, nós queremos trazer nessa mentoria aqui o inconformismo. As pessoas que mais têm sucesso são as pessoas que são inconformadas com a situação. Eu vou dizer mais. Sabe qual que é o maior inimigo do bom? É o ótimo. É o excelente, a excelência. Você não pode aceitar, eu ganhei R$100 hoje, está ótimo. Não, está ótimo nada. Você tem que buscar mais, você merece mais, sua família merece mais, né? Não pare. Nós temos que viver aí hoje melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje, depois de amanhã tem que ser melhor que amanhã e assim por diante. Nós temos que viver, buscar aí um crescimento contínuo e constante. Então, o inimigo número 2 do seu sucesso é o conformismo. Anote isso, grave isso, guarde isso. Não se conforme com a situação que você está vivendo. O inimigo número 3, anote aí, é o individualismo, né? É a solidão. Sozinho não tem como alcançar o sucesso. Ninguém chega ao sucesso sozinho. O ser humano não é uma ilha. Pelo contrário, preste atenção aqui, que eu vou falar de códigos importantes para você, né? Deus, né? As chaves que vão abrir, né, portas para a sua vida não estão no seu chaveiro. As chaves que estão no seu chaveiro vão abrir portas para outras pessoas. São para abençoar a vida de outras pessoas. E as chaves para abrir as portas para a sua vida são as outras pessoas que têm. A vida é feita de conexões. No mundo dos negócios, você está infinitamente dependente de conexões. Se você olha uma pessoa e fala que ela não tem dinheiro, é que essa pessoa não tem conexões. Ela não tem relacionamentos, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Se você está numa miséria, se você está numa situação difícil, e as pessoas que você se relaciona são do mesmo perfil que você, está na hora de você mudar de amigos. Está na hora de você mudar aí as suas companhias. Mas eu quero dizer para você, você quer mudar de vida, quer crescer? Abra novos relacionamentos. Abra novas conexões, novas oportunidades. Não adianta, sozinho não tem como alcançar o sucesso. Esse é o inimigo número 3, aquela pessoa individualista, que quer fazer tudo sozinho, que acha que sozinho que vai conseguir chegar lá. Não consegue, principalmente no nosso ramo. Se você quer ter sucesso, você tem que ter conexões, você tem que ter relacionamento, você vai precisar de pessoas, você vai ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai ganhar nesse negócio que nós desenvolvemos, ok? Vamos lá. Inimigo número 4. Achar que sabe tudo, né? Falta de renovação de conhecimento. Anote um código que eu vou falar aí para você. Aquilo que te trouxe até aqui, que você aprendeu, que você sabe, não é o que vai te levar até o próximo nível. Entenda, você precisa buscar novos conhecimentos, você precisa buscar novas experiências, você precisa investir em conhecimento, mas em conhecimento certo, conhecimento ligado à sua causa, ao seu propósito, à sua visão, àquilo que você está buscando. Tem que estar totalmente ligado ao seu propósito. Escolha aquilo que você vai adquirir de conhecimento. Escolha o conteúdo que você vai absorver, que você vai estudar.
Escolha o conteúdo, veja se é isso, se isso vai acrescentar no seu propósito, na sua missão, né? Naquilo que você está fazendo, né? Então, selecione. Você vai numa grande livraria, por exemplo. Você chega na livraria, tem livro para tudo quanto é tipo de coisa. Você tem que buscar aquilo que está ligado ao seu propósito, aquilo que está ligado à sua missão, aquilo que está ligado ao seu objetivo. Então, você vai encontrar conhecimento em tudo. Importantíssimo ler. Leia pelo menos aí todos os dias. Quer ficar bom? Leia todos os dias, pelo menos aí 20 minutos, 30 minutos. Aí pegue um livro, leia um bom 2, 3 capítulos aí por dia de livros. Leia sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você se tornará especialista, se tornará diferenciado do que tem no mercado. Então, o conhecimento nunca é demais, né? Nunca é demais. Infelizmente, nosso sistema educacional, as escolas, elas não preparam você para o mercado. Eles trazem, às vezes, ainda... Tem muita coisa que você aprende na escola que a gente não aplica nunca, né? Como algumas fórmulas matemáticas que a gente aprendia lá, tem algumas coisas que a gente nunca vai usar, né? E tem coisas importantes que eles não ensinam na escola. Então, que você possa realmente buscar o conhecimento. Quem realmente tem sucesso são aquelas pessoas que vão em busca do conhecimento, né? Que têm a atitude de ir atrás, que são proativas, né? Que não param de estudar, né? Que não param de buscar conhecimento. E o conhecimento está à disposição. Nunca teve tão fácil o acesso ao conhecimento como nos dias de hoje. Você abre aí o Google, você abre, por exemplo, o YouTube, tem assunto sobre tudo o que você imagina, tem assunto para você aprender, para você estudar, né? Tem livros de todos os assuntos. Onde você buscar, você encontra, com toda certeza, aquilo que você está buscando para aumentar aí o seu conteúdo. Então, achar que já sabe tudo, aquele que acha que sabe tudo já não sabe mais nada, realmente está perdido. Então, e outra coisa, aquele que não sabe, né, sentar para ouvir, não pode ser ouvido, né? Não adianta a gente... Se eu estou aqui hoje trazendo para vocês aqui uma aula na mentoria, é porque eu também sento para ouvir, eu também absorvo o conteúdo de outros, eu estudo para poder passar para vocês. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo também. Eu tenho que dividir o conhecimento que eu tenho com as pessoas. É uma forma de transbordar, é uma forma de você realmente aprender mais e ter mais resultados. Então, o quarto inimigo que eu quero que você entenda para o seu sucesso é a falta de renovação de conhecimento. Você achar que sabe tudo, pode ter certeza, você começa a ter aí um fracasso, seja lá em que área que você for atuar, ok? A aula hoje é bem curtinha, pessoal. O inimigo número 5, preste atenção. Esse aqui é forte, esse aqui acaba com a vida de muita gente. São as más companhias. Como eu falei ali agora há pouco, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas tóxicas, aquelas pessoas que você chega perto, ela só reclama da vida. Aquela pessoa que, em vez de te motivar, ela te desanima, né? Você vai lá, ela joga um balde de água fria em você. Você tem que mudar. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Você tem que olhar, fazer uma avaliação. Quem são as pessoas que você se relaciona? Com quem você fala todos os dias, né? Se você quer ter sucesso em qualquer área na vida profissional, você tem que mudar as suas companhias, né? Você tem que escolher bem as suas companhias. Você tem que se livrar das más companhias, né? Isso aqui, gente, é fundamental. Se você realmente quer ter sucesso, né? Aquela pessoa que pode ter sido, mas é meu amigo de infância, eu conheço dele.
tudo bem, mas ele foi seu amigo na infância, nesse próximo nível, nessa próxima etapa que você precisa passar, ele não serve para te acompanhar. Nem todos os amigos do passado servem para poder acompanhar, para continuar com você. Entenda isso de uma vez por todas. Nem todo mundo que era seu amigo, por exemplo, quando você é solteiro, você tem um tipo de amigos, de companhias. Quando você se casa, nem todos os seus amigos servem para poder andar com você depois que você casa. Depois que você tem filhos, depois que você tem responsabilidade, você não pode ter as velhas companhias, né? Tem gente que te leva para o buraco. Tem gente, se você andar com ele, você só arruma problema, né? Então, as más companhias é o seu inimigo número 5 aí contra o seu sucesso, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Isso aqui é duro, mas é a mais pura realidade, gente. Se você não tomar cuidado, se você não matar, isso aqui você tem que cortar o mal pela raiz, gente. Não dá para ficar negociando, não dá para ficar brincando, não. Não tem mais tempo de ficar perdendo tempo com quem não quer. Para quem não quer mudar, para quem não quer melhorar, quem não quer avançar, deixa para trás, esquece. Esquece essas pessoas. Vão te levar para o buraco. Inimigo número 6. Mentalidade de escassez. Hoje eu vi uma coisa, pobreza é a mesma coisa que improdutividade. Aqui está errado, que é o erro de português aqui, na pressa de fazer. Pobreza é sinônimo de improdutividade. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de produtividade, né? Então, aquela mentalidade de escassez, né? Mente pobre, que o medo de perder não pode ser maior do que a sua vontade de ganhar, né? Então, gente, você precisa mudar a mentalidade, você tem que abrir, desbloquear a sua mente para que você possa realmente aí, viver o melhor dessa terra, né? Então, você tem que desbloquear. Deus é dono do ouro e da prata, ele tem tudo, não tem falta de recursos. É só você acreditar, você ir para cima. Gente, não existe crise. Eu vou perguntar aqui uma coisa para vocês, eu vou até parar aqui um pouquinho de compartilhar a tela. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se você for hoje, né, no shopping center, ele está cheio ou está vazio? Sempre cheio. Sempre cheio. Se você for, por exemplo, no aeroporto, estão cheios ou estão vazios? Tem gente voando, tem gente viajando? Lotado. Se você for no cruzeiro, no porto, por exemplo, de Santos, lá se for ver os navios que saem para cruzeiros, saem cheios ou vazios? Sempre cheio. Gente, tem gente que compra carros, são vendidos carros 0 quilômetro todos os dias. São vendidas casas, apartamentos, são vendidos propriedades todos os dias. Então, dinheiro tem, não existe crise. Você tira lá da palavra crise, você tira o S, fica crie, né? Não existe, você tem que criar, você tem que inovar. O dinheiro ele só muda a mão das pessoas, ele muda de mão, né? Então, você tem que acreditar, você tem que inovar, você tem que ir para cima. Por quê? A crise não existe, é uma coisa que colocaram aí, que a mídia coloca na mente das pessoas. Parece que a mídia, os governos, eles querem ver você cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, cada vez mais dependente deles. E você tem que aprender, né, que você é o dono da sua vida, você que dá direção para a sua vida, né? Então, você precisa realmente assumir o controle da sua vida. E você tem que buscar. Os recursos estão aí à disposição, o dinheiro está no mercado, está na mão do povo. Você tem que ir atrás, tem que buscar. Então, inimigo número 6 é uma mentalidade de escassez, né? Que fica, ai, será que não vai dar? Será que eu não vou perder? Será que vai valer a pena? Né? A mentalidade. A improdutividade, gente. Pobreza é igual a improdutividade. Então, você tem que ter uma mente produtiva.
Todos os dias você tem que produzir alguma coisa, tem que fazer. Você foi chamado para dar fruto. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ele corta para que... E a que dá fruto, ele também poda para que dê mais fruto ainda. Né? Você foi chamado para dar fruto. Você tem que ser produtivo. E o inimigo número 7, pessoal, não menos importante do que os outros, são os ladrões do tempo. São as distrações. Tudo aquilo que tira o seu foco do seu objetivo é o inimigo número 7. São os ladrões do tempo, são as distrações. Né? Quer ver uma coisa que tira o seu foco? TikTok. Outra coisa que tira o seu foco? Facebook. Televisão. Rede Globo. Novela. Né? Datena. Quantas coisas tiram seu foco? Quantas coisas roubam o seu tempo? Quanto tempo ali você fica ali distraído, vendo piadinha, vendo TikTok, vendo dancinha, vendo isso, vendo aquilo? A não ser que você use o TikTok para realmente para divulgar o seu negócio, para vender ou para aprender alguma coisa boa, beleza. Agora, tem muita coisa que é improdutivo. Ladrões do tempo. Quanto tempo você perde, né? Tantas coisas que tiram o seu tempo, o seu objetivo, o seu foco. Então, o inimigo número 7, que você tem que realmente romper com isso, você tem que vigiar, são os ladrões do tempo. Ok? Então, vamos lá, vamos recapitular, então, os 7 inimigos, ok? Do seu sucesso. Então, vamos lá. O inimigo número 1 é a falta de objetivo definido, falta de metas a curto, médio, longo prazo. O inimigo número 2 é o conformismo. É o conformismo. Não vos conformeis com esse mundo, né? Você tem que ser inconformado, revoltado com a situação, né? Para você realmente ter resultado. O inimigo número 3 é o individualismo, a solidão. No nosso mercado, sozinho, não tem como alcançar o seu sucesso. O inimigo número 4 é o achar que sabe tudo, é a falta de renovação de conhecimento. O inimigo número 5 são as más companhias. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E o inimigo número 6 é a mentalidade de escassez, é a pobreza, né, que é igual à improdutividade, é a falta de produtividade, é aquela mentalidade, sabe, do medo de acabar. E o inimigo número 7 são os ladrões do tempo, são as distrações, tudo que tira o seu foco do seu objetivo. Está aí para vocês aí os 7 inimigos do seu sucesso que eu trouxe aqui hoje para vocês. E agora, a aula hoje, como eu falei, é uma aula curtinha. Eu quero abrir aí para os comentários, para vocês poderem participar juntamente comigo. Meia horinha de aula aí de conteúdo. Eu acho que, para não ficar cansativo, se você pegar um pouquinho dessa visão, você colocar em prática, tenho certeza que o resultado vai ser importante na sua vida, ok? Quero ouvir vocês agora, quero abrir aí para vocês falarem, para a gente conversar sobre o assunto que nós tratamos hoje, os 7 inimigos do sucesso. Ed Carlos, pode abrir o microfone, Ed Carlos. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal da sala aí. Pessoal, fenomenal. Acho que, incrivelmente, a gente pode realmente faltar. Quanto que temos visto, uma coisa que eu me apego muito, Hugo, e todos que estão na sala aí, é essa questão das distrações, sabe? Eu brigo ferozmente, sabe, contra isso, porque, meu amigo, você falou tudo, a questão da perca de tempo. Eu digo perca de tempo porque uma vez que você está ali, tem algo que não te traz produtividade, não te traz a sua precisão dos seus focos, dos seus objetivos idealizados, né? Tipo redes sociais, Facebook, TikTok, Kawaii, esses canais, nós estamos promovendo ferozmente a vida dessas pessoas. Em contrapartida, a nossa vida não existe produtividade nem retorno nenhum. Eu não digo nem a questão de É retorno igual apenas... fanatismo por um time, por exemplo, né? Os caras ganham dinheiro lá jogando, ganhando ou perdendo, o dele está na conta. Mas o povo briga na rua, às vezes, por causa disso, né? Tira o foco.
Não, e perde muito tempo, até às vezes em comentários que não vai atrair nenhum tipo de riqueza ou Quer ver outra prosperidade. coisa que a gente acaba tirando o nosso foco? Política. Nós vivemos aí Sim, o último ano que passou aí, né? A eleição foi caloroso o negócio. Eu mesmo, falo por mim mesmo. Né? Eu também, a gente pega um partido, pega alguma coisa, aí passa o tempo, aí a gente tem que cair na real. E seja lá qual for o governo, seja lá o que for, se for o governo que você não acredita, que você não gosta, você vai ter que aumentar a sua produtividade, você vai ter que fazer o seu melhor porque o governo está pior. Não importa a política, se está Realmente melhor, foi se está pior, complicado. você tem que fazer a sua parte, entendeu? A gente perde muito tempo com políticas, são coisas que não levam a nada, né? Infelizmente, Realmente. são distrações, né? É isso, Ed Carlos? verdade. Assim, na realidade, assim, eu queria pegar só um gancho aqui para deixar até um título, se vocês depois quiserem futuramente. É um livro da Tatiane De Angeli, tá? Que fala sobre como você administrar com eficiência, de maneira eficaz, e com bastante. Eu me apego também àquele quesito. Está cortando aí? Está Estão cortando. conseguindo ouvir? Agora voltou. Estava Pronto. cortando. Estão conseguindo ouvir agora? Sim, fala de novo o nome do livro aí que você estava falando, que Está conseguindo a ouvir? gente não conseguiu É da pegar direito. Tatiane De Angeli. Tá cortando, tá bem, acho que é a internet aí. Ó, o livro é da Tatiane De Angela, tá? Ela fala sobre a administração do tempo. Tatiane De Angela, Administração do Tempo, ok. Isso. É da Tatiane De Angela, ela é a autora desse livro. Eu acho fenomenal a maneira como que ela aborda essa temática. Quando ela conseguiu sair de apenas, na época, R$ 3.000, ela passou a ganhar 50 mil por mês, fazendo uma boa gestão do seu tempo, sabe? E eu sou apaixonado por livros, gosto muito de leitura. Ligado aqui, se você me ouvir, né? Pode falar, estamos ouvindo. Está cortando um pouquinho, mas pode tentar falar. Está cortando, não sei se é a internet, o que é Então, aí. deve ser minha internet está um pouco fraca. Agora deu para conectar melhor agora? Deu sim. Pode falar. Ele vai e volta, vai e volta. Boa noite, Ó, meus queridos. como a minha internet está um pouquinho ruim, eu vou dar o espaço para os demais aí que quiser fazer algum comentário. Perfeito. Matilde, é com você, minha querida. Tá bem, eu estou com fundo aqui de louvor, tá? Que a gente está no ensaio na igreja, mas eu falei, eu não posso perder. o Hugo, sobre essa grande palestrante, escritora que o Ed Carlos passou aí, ele já passou um treinamento para a gente, você sabe? A qual a gente aprendeu muita coisa, sabe? E, Certo. assim, é um crescimento muito bom para a nossa vida, para o nosso agir em tudo. E eu vou dizer para ti que a tua apresentação, esse treinamento hoje foi excepcional, tá? Toda a temática, toda a forma que foi abordada, que é o crescimento, é o que a gente precisa realmente para o nosso dia a dia, né? Lutar sozinho, a gente não chega a lugar nenhum, né? Você colocou esse tópico que foi assim excelente. As pessoas precisam entender, né, que realmente para a gente chegar em algum ponto, a gente não pode ser só. A gente tem que caminhar com outras pessoas, de mente aberta, pessoas que vão focar juntamente conosco, né? Ler livros é excelente, igual foi falado, né? As escolhas das pessoas certas. Não é qualquer pessoa que você vai simplesmente chamar para o seu negócio. Igual você citou ali a questão do amigo de escola, o amigo de infância, né? O amigo de infância, ele tem uma outra vida, um outro entendimento, você tem que saber quem você está levando. Então, ficou excelente mesmo, foi tudo maravilhoso. Eu só tenho elogios para ti hoje, viu, meu querido? Como sempre. Muito obrigado. E aproveitando o gancho aqui, falando de um livro, eu vou mostrar aqui para vocês um livro. Não sei se vai dar para aparecer aqui. O nome do livro é Trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico, de Timothy Ferriss. É um livro fantástico que você precisa ler. Capelari, você que está aí na sala, você que gosta, eu indico esse livro aqui para você.
Eu acho que o cara aprendeu com o Capelari também, esse negócio aqui. O Hugo, depois tira foto para nós, manda lá no grupo, fazendo favor, querido. Tá. Trabalhe, é um livro fantástico. Trabalhe 4 horas por semana. Você vai ver na capa lá. É que a minha câmera aqui, eu acho que ela está com aquele efeito de... Ela fica desfocada um pouquinho. Aí manda lá para nós depois. Tá? Esse livro é fantástico, fantástico. Tá? É importantíssimo também. A gente vai dar sempre dicas de livros aqui para vocês, né? Para vocês realmente terem conteúdo para buscar. Esse livro aqui é espetacular, espetacular. Né? Trabalhe 4 horas por semana, ok? Então, esse aqui realmente é uma dica para todos vocês. Mas alguém quer fazer algum comentário, pessoal, sobre o tema da aula de hoje, tá? Vamos manter o foco aqui em cima do tema da aula de hoje. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Boa noite, Wilson. Eu vou comentar uma coisa assim que eu observo. A gente já tem uma certa idade e uma coisa que eu vi, igual você falou hoje sobre o tempo, né? Organização de tempo. Não sei se isso é válido que eu vou falar, mas assim, é uma experiência. Uma coisa que eu sempre observei que o cara que mais é organizado com o tempo, o cara que mais estuda, o cara que mais vira e tem ganhos em dinheiro é o médico. Então, em geral, um médico leva mais ou menos de 6 a 10 anos para se formar medicina, tá? Formou. Daí, ele tem, em média, a horário de atendimento. Ele marca 10 consultas na parte da tarde. Ele faz mais ou menos começo de carreira, posto de saúde, um monte de coisa, plantão, isso e aquilo, e tem os horários dele passar no hospital, 6 horas, 5 horas da manhã, dá as coordenadas, deixa para os enfermeiros e vai fazer o que tem. Aí tem os horários de agendamento de consultas e tem o horário de agendamento de operação, que ele tem que estar operando, e não tem hora para operar, e aqui o cara reclama, vou trabalhar tal hora, o cara opera de madrugada, opera isso, opera domingo, opera, não tem hora para o cara operar. O médico não tem esse negócio de escolha, e ele estudou muito. E isso também tem um negócio assim, aqui o cara que é especialista ganha mais do que o outro. Do Marco Montenegro é a única maneira do cara se tornar milionário, em menos tempo do que do tradicional, e de repente no tradicional o cara também não vai chegar a ser milionário, o cara vai trabalhar uma vida toda prestando serviço, dependendo do tipo da coisa, se ele for prestador de serviço, dificilmente ele vai chegar a ser milionário, a não ser que ele monta um negócio de vendas de produto, o que dá mais dinheiro é a venda, é o que você acabou de falar, você tinha um tempo que você foi vendedor, um lugar que tinha a sala de quem ficava na sala do zero e a sala de quem vendeu. Entendeu? Rapaz, isso aí é uma coisa que eu vou carregar pro resto da minha vida, viu? Era triste. Eu já cheguei a ficar na sala do zerado algumas vezes. Eu falo para você, não foi agradável, não. Então, eu ralava que nem um louco para não ficar na sala do zerado no outro dia. Sim. Só terminando meu raciocínio, eu sempre falo assim, então vamos dizer que hoje uma consulta médica normal, R$100, vamos botar um preço lá embaixo. Tá? Um médico comum marca 10 consultas no dia. Então, ganhou R$1.000. O especialista é R$500. Ele ganhou quanto? Ele ganhou 5.000. Na semana, o médico comum ganhou 5.000. O especialista ganhou 25. No mês, o normal vai ganhar 25.000 por mês. O especialista ganhou 125. O que um especialista ganha em 10 anos, o outro vai levar 50 anos para ganhar. O que você quer ser? Um amador ou um especialista? Qual é o tempo que você quer para chegar a algum lugar? Como você vai organizar seu tempo? Então, o cara mais organizado de tempo é o médico. Não sei se o que eu falei sem dúvida. Com certeza é um excelente ponto de vista, né? Um excelente raciocínio. E dá para a gente aprender muito com isso. Então, aqui é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Vou falar agora sobre... Vou puxar um pouquinho a sardinha para o nosso negócio, tá? Tem gente que está ali ralando que nem um louco para trazer gente com R$10. Tem gente que está ali e não abriu a mente ainda, corre atrás dos R$10. E eu conheço gente aqui que traz gente trazendo para ouro, para esmeralda, para diamante, já traz logo para o ciclo rápido, já traz logo a pessoa para o matriz do acha tudo, já traz para tudo. Agora, tem gente que está ali batendo, pim, tentando achar o cara com 10. É o médico amador e o médico especialista.
O especialista vai para cima, ele não fica parado olhando muito para o 10, não. Ele vai atrás dos peixes grandes. Né? É a mesma coisa, é a visão. Tudo isso vai dentro da sua visão. O médico especialista ele tem uma visão mais aprofundada sobre aquele assunto que ele estudou, ele domina sobre aquilo, por isso que ele cobra muito mais uma consulta, né? Do que um médico que está começando, né? E é a mesma coisa aqui no nosso negócio. Quando você vira especialista, você já sabe, né, exatamente os caminhos, né, o que é melhor, o que dá mais resultado. É a mesma coisa, gente. Não muda absolutamente nada. Parabéns, gostei do seu ponto de vista aí, viu, Wilson? Obrigado. Eu sempre vejo que, assim, aquele que estuda mais, aquele que busca mais conhecimento, aquele que ouve. E tem uma coisa interessante, tem gente que fala assim, não vou aprender nada com a pessoa velha, não vou aprender nada com um jovem. O que se aprende com uma criança? O que se aprende com um bebê? Tem uma estatística que diz que de 0 a 7 anos, uma criança escutou 10 mil não. E o que é uma criança, um bebê não vai nos ensinar? Ela chora enquanto ela quer mamar, ela quer mamar, ela quer mamar, ela quer mamar. E nós, será que quando nós alcançamos a idade da adolescência, de adulto, nós não temos mais a persistência de ir e continuar fazendo, de continuar pedindo, de continuar fazendo aquilo que tem que ser feito. E um bebê ensina a gente que ele quer mamar, ele vai chorar. Então, nós temos que ter essa aprendizado com o bebê, um aprendizado com a criança, um aprendizado com isso, um aprendizado com tudo, entendeu? E a humildade da criança, o que você falar para a criança fazer, ela faz. O adulto, ele é cheio de orgulho, ele só faz aquilo que ele quer, mas a criança, a inocência, faz aquilo que realmente é mandado ser feito. Aí, ó, cara, tá aí, ó, tá aí o próximo palestrante aqui para nossa mentoria. Parabéns, Wilson, é isso aí. Era isso que eu ia falar mesmo, que isso aí dá para fazer uma palestra e tanto aqui, viu? Show de bola, show de bola. Muito bom, cara. Essa troca de conhecimento, eu gosto muito desse espaço que a gente abre no final aí para troca de conhecimentos. Beleza, show de bola. Mais alguém quer dar quer participar aí, quer contribuir com a gente? 8h54. O ideal é a gente encerrar sempre às 9 horas, uma horinha de treinamento, né? Realmente. Alguém quer dar alguma consideração final aí, os líderes aí? Posso falar? Pode, Dário. Então, a minha, assim, a minha linha de raciocínio é assim, que não sei se faz sentido isso aí, mas depois vocês põem aí, vocês podem falar para mim aí, você pode até repreender eu. Não repreendo nada, vamos ouvir, tudo é válido, joga aí. O que eu sempre observei é assim, que o ser humano, o mais difícil ele faz, ele consegue fazer, e o mais fácil ele não consegue. O que nós fazemos, para nós, não vamos dizer que é tão fácil, mas é uma coisa, bem mais fácil do que o tradicional, né? Isso aí é claro. E então é uma coisa que a gente está procurando, buscando e tentando fazer, né? Que é o mais fácil. E lá fora o povo tudo é difícil e o povo um ajuda o outro. Já, não sei se vocês já observaram isso aí. Então, pois assim. Todo mundo que trabalha no tradicional tem lá suas obrigações para cumprir, não é moleza, não. Tem horário para entrar, tem horário para sair, tem produção para bater, seja lá qual for a área que você for fazer, você tem que produzir. Um faxineiro, por exemplo, ele é pago, ele tem que dar conta de limpar de manter limpo e resolver o que tem que resolver, e ele tem que dar os pulos dele, se ele não produzir, o que ele faz? Se ele deixar mandado embora, ele é trocado. A produção de fábrica, você tem uma quantidade de peça lá para fazer, se você não produzir, não der conta dali, você é trocado. Então, nada é fácil. Tudo realmente, aí fora, no mercado tradicional, é difícil. E uma das coisas que eu falei hoje é sobre o conformismo, né? As pessoas se adaptam a essas situações assim e ficam conformadas com aquilo e acham que aquilo que é a vida para eles. E esquece que aí fora tem um mundo totalmente melhor e diferente para ele, que pode realmente viver muito melhor, né? E não se dão conta. É por isso que a gente vê pessoas que estão viajando, né? Trabalham, tem a liberdade geográfica, tem a liberdade de horário, trabalha com quem quer, onde quer, né? É por isso que a gente vê, mas é exatamente isso. Aí parece que é fácil demais, a pessoa não faz, né?
Então, é isso que eu penso, né? O mais difícil, todo mundo faz, né? Que é o que a gente faz todo dia, né? Então, o mais difícil a gente está fazendo. E o mais fácil, que é na área da internet, o povo reclama. A gente vai conversar com a pessoa e já até desfaz da gente, fala coisa que não deve. Então, É é que dessa forma. realmente as pessoas eles têm essa visão de que o nosso trabalho é fácil, é molezinha, que não tem dinheiro fácil, que é golpe, que é não sei. É. E não é, na verdade, pelo contrário, é um trabalho que exige dedicação, exige investimento, exige estudo, exige preparo, né? E não tem nada de fácil, não. Sabe o Pergunta que aí. que eu falei? Uma vez eu estava vendendo na rua, né? Vendendo as coisas na rua. E eu É. fui falar de empresa, né? Da internet com um cara, né? Aí o cara falou, nós não gostamos de coisa fácil, nós não quer coisa fácil. Eu falei, mas se fosse tão fácil assim, você ia aceitar então o que eu estou falando? E como que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo estava rico, né? Ué. Todo mundo é diamante. Nós temos hoje 17 mil pessoas, 17 mil cadastros na empresa. Nós temos 24 diamantes hoje na empresa. Entendeu? Se fosse assim, todo mundo seria diamante. Né? Lógico. Nós temos aí quase 50 esmeraldas só. Nós temos a grande maioria está ali no start, no bronze, não sai dali, entendeu? Então, não é fácil. Avançar é para poucos mesmo. Edgar, levantou a mão, está melhor a internet agora, será? Verdade. Obrigado, Rapaz, Dário. Então tá, vou encerrar aqui. Obrigado, Dário. Parabéns aí. Valeu aqui não. valeu, Dário. Eu vi aí que tem um mentor top aí em cima, fez breves comentários. Eu estava com uma briga com a internet aqui, mas eu acho que eu venci. Eu acredito. Agora vocês estão conseguindo me ouvir um pouco mais claramente? Sim. Pronto. Você dá aqui um pitacozinho daquilo que realmente para mim soma. Como eu falei para você, minha área é venda. Eu sou apaixonado por isso, entendeu? E acredito que essa questão da gente poder entrar, né, no mérito de poder ajudar alguma pessoa, porque a venda para mim é você gostar de gente, tá? Eu fui campeão de vendas 3 anos consecutivos numa mesma empresa. Assim como eu vi você falar aí, pautando, né, que realmente como é difícil você realmente chegar numa pessoa e mostrar, buscar a necessidade dessa pessoa para introduzir algo que seja uma solução. E eu me apego muito naquele versículo que Salomão diz bem assim: vês a um homem perito em sua obra, ele será colocado perante reis e não perante a plebe. Ou seja, toda pessoa que é especialista e é um solucionador de problemas, ele jamais é colocado num reles tipo de trabalho, como um serviçal. Ele entra em destaque. Quando Salomão fez isso, ele era mentoreado pelo próprio pai. E Davi, quando andava com ele pelo jardim, eu tenho certeza absoluta que contava de suas histórias lá atrás. Como que ele venceu o urso e o leão, de que forma que ele protegia, mesmo ficando fora de casa, e no árduo trabalho braçal lá cuidando das ovelhas, mas ele era especialista. Porque eu me recordo muito bem quando Saul estava tendo pesadelos, tá? Estou falando isso historicamente, tá? Não estou levando para o lado da religiosidade, não. Espero que vocês entendam. Do profissionalismo aqui. Eu tenho, por exemplo, uma palestra que eu dou ela sobre os méritos de José, né? A especialidade de José. Eu estou falando aqui um pouco de Davi. Aí Davi está ali no localzinho dele, já tinha sido ungido rei, independente de ser um. Tá? Olha só para vocês terem uma noção. De repente está lá Saul tendo vários pesadelos durante a noite, o tempo inteiro, vários pesadelos. E daqui a pouco ele, preocupado, algum dos seus conselheiros falou assim: por que você não procura alguém que saiba tocar, né, arco ou algum tipo de instrumento para poder fazer com que você entre no sono profundo? E aí ele vai lá e convoca todos os seus conselheiros e sábios de seu palácio e pergunta: pessoal, alguém de vocês aí conhece alguém que saiba tocar bem? Gente, entenda, olha só, a linguagem é tocar bem. Ou seja, alguém que tem especialidade nessa área, é um mérito, tipo, ele tem mérito pelo que faz. Aí um dos servos de Saul levanta a mão: eu conheço um belemita, filho de Jessé. Belemita mora em Belém, né? Filho de Jessé, homem sisudo em palavras, sabe tocar bem, valente, homem de guerra, entendeu? De boa aparência, ou seja, que se vestia muito bem e que sabe se portar. Olha só o currículo de Davi, mesmo sem estar presente. Porque o importante não é o que falam da gente quando a gente está presente, mas é quando viramos as costas, o que as pessoas de fato veem em nós? Sabe o que elas conseguem assimilar na nossa vida?
E assim, eu digo para vocês pelo seguinte, principalmente depois do meu acidente, quando tiver a oportunidade na frente, eu vou falar um pouco para vocês sobre o acidente. Sofri Matilde, sabe muito bem dele. Fiquei 191 dias numa cama sem poder fazer praticamente nada. Mas o que não me derrubou foi o quê? Primeiro, Deus que eu sirvo, para mim é maravilhoso. Tá? Segundo, pessoal, foi a persistência e a perseverança naquilo que eu acreditava. E eu digo para vocês, tá? Sem medo de errar, que esse conselho de mentoria que nós estamos tendo aqui, e nesse compartilhamento de conhecimento desses homens que estão aqui, que eu tenho certeza que cada um tem como compartilhar algo muito interessante aqui para todos nós. E que isso vai somar muito na nossa caminhada e nessa jornada que ela só está no início, né, Hugo? Com Só está no certeza. começo. Então, eu acredito que se nós formos tomar força, tem vários títulos de livros que eu posso estar citando aqui para vocês, como, por exemplo, Ogno Mandini, A Universidade do Sucesso, tá? Como O Maior Milagre do Mundo, do Ogno Mandini também, do R. Ribeiro, O Sucesso Começa com Você. Então, assim, você tem que quebrar a primeira coisa, os bloqueios que te prendem, as amarras que te deixam lá estacionado. E realmente romper barreiras todos os dias, porque todos os dias a gente mata um leão. A questão é, o quanto que eu estou disposto pelo meu mérito a fazer algo agora, sem permitir que distrações tirem o meu foco. O quanto que eu estou disposto, quanto que dentro de mim realmente vai arder como uma chama viva, a fim de que eu consiga alcançar os meus objetivos. Cara, eu sou um cara trabalhador pra caramba. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu regaço as mangas e vou para cima mesmo. Por quê? Eu acredito. E por incrível que pareça, pessoal, ainda podemos acreditar em pessoas. Com certeza. Tem muita gente boa por aí que não foi destravado. E você que está aqui nessa mentoria tem agora um dever, destravar a vida dessas pessoas também. Uma vez que você fizer isso, pode ter certeza absoluta, você vai ser o maior beneficiado com isso. Então, passe a gostar de gente, a gostar de pessoas, e você vai ver o quanto que isso será meritocrático para a tua vida, e você vai partir de um pressuposto de que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pessoal, desculpa aí que eu sou muito falante, falo demais da conta. Não. Ó, isso é vamos mérito marcar aí, da logo, logo você vai estar palestrando para a gente aqui, tá? Vamos marcar aí. Tamo junto, viu? Então, aqui, fechando, pessoal. Vês a um homem ou mulher perito em sua obra. Perito é aquele que buscou o autoconhecimento, tá? Aquele que também não, ele tem a autorresponsabilidade. Ele entende que ele está hoje, ele é hoje aquilo que ele plantou lá no passado. Ou seja, nós vivemos sob lei de semeadura. Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Não adianta você plantar mexerica e querer colher laranja. Não, não existe isso. O que você planta, meu irmão, você vai colher. Seja bom ou seja ruim. Então vamos começar a plantar as boas sementes agora nesse projeto. Eu tenho certeza absoluta que os frutos bons virão logo em breve. Maravilha, de Carlos. Obrigado aí pela participação. Seu Nírio, o senhor está com a mão levantada aí, está prontinho para falar. Abre o microfone aí. Não, ela está baixada. Não, mas o senhor levantou. Está em cima da mesa agora. Assim, uma boa noite a todos. Eu sempre, os meus parabéns para ti aí. Muito elaborado, esses 7 pontos fundamental na construção de um grande negócio, né? E um ponto ali, assim, sabe, que eu aprendi assim com meu pai dizia assim, mais vale uma caneta falhando do que uma boa memória. E a grande maioria das pessoas, elas não copiam nada, não escrevem nada, e daí elas ficam esperando pela live depois para poder lembrar qual era vamos dizer assim, como era a sequência do treinamento, né? Vai ter que esperar o vídeo, aquele que não copiou, porque eu duvido que vai estar gravado tudo na memória. Então, mais vale a caneta falhando com a boa memória. E no 7 pontos, tem uma coisa assim que é fantástica aqui, que é as má companhia, né? Porque eu penso assim, ó, a lei da atração, ela diz que não importa se você concorda ou não concorda, as coisas vão acontecer
é aquilo que você mais se concentra. Se você tem uma pessoa muito negativa por perto e fica falando muito aquilo, é aquilo que você vai ter. Então, essa aí, o tópico 5 teu aí, eu acho assim que é fundamental para quem quer ter resultado, é mudar, vamos dizer assim, sair da vibe de muitas pessoas que estão ao seu redor, né? Então, todos eles, um melhor do que o outro, todos eles fundamental, mas, cara, esse é sem igual, cara. E é verdade. A lei da atração, o universo não é louco. O universo devolve aquilo que você mais se concentra, não tem outro, não tem choro. Aí, Hugo, isso aí, muito obrigado, uma boa noite a todos aí, parabéns mais uma vez, Hugo. Muito obrigado mesmo. Valeu, né? Mais uma vez, mais uma aula de mentoria, acho que foi bem produtiva para todos nós, que a gente possa colocar em prática, né, seu Nírio? Como é que é o ditado? Saber, né, e não fazer é o mesmo que não saber. Sócrates, o filósofo, eu sempre gosto de falar porque não vão pensar que fui eu que disse, não fui eu que disse isso, né? É a mesma coisa que dizer assim, me diga com quem tu anda e eu direi quem tu Também és. não fui eu que falei. Falou isso, não fui eu, foi Jesus, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Acho que... Hugo, Fala aí, posso só finalizar uma coisa aqui? Ah, Lembrando uma coisa, assim, que o senhor Nírio falou assim, ele fala muito isso para mim. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Uhum. Mas, assim, o primeiro tópico, né? Você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Segundo tópico, não vos conformeis com esse mundo que você falou sobre Romanos lá, entendeu? Então, eu acho o seguinte, que para mim, para minha vida, e vendo o seu Nírio também aí, falando para ele que eu tenho que é o seguinte, né? Eu não tenho que me conformar, eu estou falando para mim não me conformar e fazer o que tem que ser feito. E não adianta querer ter resultado se você não cria um hábito. O hábito, para quem quer começar o marketing multinível, ele tem que, de alguma forma, fazer o tradicional e ter o arroz, o feijão, pagar as contas do dia, e fazer um hábito de 1 hora a mais para realmente ter resultado daquilo que ele precisa. O meu pai dizia assim que o peixe é pego pela boca e o homem pela palavra, então agora eu vou te esfolar vivo. show. Então, a maioria das pessoas, elas querem ter... hoje aqui. As pessoas querem ter resultado, mas não cria hábito. A pessoa escova dente, toma banho, almoça, janta, mas por que não cria um hábito, entendeu? E eu estou falando isso para mim. Não vos conformeis, entendeu? Cria um objetivo, cria uma linha, mais ou menos, e tenha foco naquilo que vai fazer, mas cria 1 hora para você fazer, mesmo que seja todos os dias 1 hora, ou você faz durante a semana 1 hora, ou então pega um sábado e faz 5 horas. 5 horas, se você fazer, você vai dar as 20 horas. As 20 horas no mês vai realmente dar resultado. Viu, Hugo? Só para finalizar, por que eu sempre falo assim, que quando eu falo, eu mais aprendo do que ensino? Por quê? Porque eu pergunto assim, eu falo uma coisa e daí eu pergunto, Onírio, tu está fazendo? Eu falo outra coisa, eu pergunto, Onírio, tu está fazendo? Uma coisa é falar, outra coisa é ter autoridade naquilo que está falando. Sim. Então, você fala assim, a gente tem que viver aquilo que fala, né? Isso é muito importante na vida da gente, né? E sempre quando a gente ouve alguém dizer assim, nunca leve isso como algo pessoal. Nunca leve. Tome isso como aprendizado sempre, né? Alguém estava falando aí também no começo. Agora vocês me dão licença que eu vou ter que pegar o avião para Cancún e eu estou atrasado. Uma pessoa estava falando também, né, que as pessoas que mais têm resultado, por exemplo, falou do médico ali, acho que foi o Wilson mesmo que estava falando do médico, né?
as pessoas que mais têm resultados são os mais ocupados. Aham. Aqueles que administram melhor o tempo são os que mais têm ocupação, têm coisa para fazer. Capelar é o exemplo. Eu falo, por exemplo, um dia poderia ter mais 24 horas, o dia tem para todo mundo, né? Mas, olha, eu vou falar para você, tem dia que, para mim, tinha que ter pelo menos umas 36 horas e ia ser pouco ainda, de tanta coisa que a gente tem para fazer, viu? Então, eu falo para você, dá para organizar o tempo, dá para fazer com excelência, dá para fazer com vontade, né? E é isso aí, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todos, 9h12, acho que deu mais de 1 hora aí de live, acho que está excelente. Aí o E Capelar aí, ficou quieto hoje. segunda-feira a gente está de volta. O Capelari falou no comecinho ali, tá meio quietinho ali, Capelari. Eu estou escutando aqui e aprendendo com todos vocês, né? Muito bom a gente estar ouvindo. A gente sempre pode aprender com todas as pessoas, né? Todo mundo pode ensinar alguma coisa. Isso é muito bom. Parabéns, Hugo, aí pela palestra aí. Parabéns a todos aí que participaram, né? O pessoal aí que colaborou aí, né? Passando a visão deles e o pessoal que está quieto aí, como eu também, né? Mas estão aqui assistindo aí. Então é isso aí. Parabéns a todos e a dica do livro aí. Esse livro eu não li, eu já vi falar, mas eu vou comprar, né? A gente sabe que a leitura corrói a ignorância, com a maresia corrói o ferro. Então, a gente tem que ler. Eu também eu sou um leitor, né, assíduo, leio muitos livros, compro muito livro, e esse aí eu vou adquirir. Né? Eu já ouvi falar dele, mas não li, então uma dica muito interessante aí. E vamos com tudo, né, pessoal? Hoje eu trabalhei pra caramba, hein? Das 7 da manhã até agora. Que delícia de dia, né? Que delícia de dia, né, Capelari? Foi muito bom, muito produtivo. Muito produtivo. Maravilha, rapaz. É show de bola. É isso aí, galera. Obrigado, pessoal. Boa noite. Amanhã tem conferência oficial da Refim Multinível, 8 horas da noite, para os convidados, beleza? Amanhã a gente fala sobre o plano de negócios de uma forma geral. Terça-feira, conferência oficial da Refim Multinível. Até mais, fiquem com Deus. Até mais, Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.